E hoje nós estamos aí pensando nesse tema tão importante que tem a ver com a igreja visível e nada mais relevante do que olhar o que as Escrituras têm a nos dizer. Vamos ler com atenção aí, você fique sintonizado no texto de Atos 2, verso 42, para ver a maravilha que era a igreja primitiva na sua maneira de proclamar o Evangelho, de viver a vida em Cristo. Diz o texto, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Como você vê, é absolutamente extraordinário ver como é que era a vida dessa igreja primitiva, igreja dos apóstolos. Primeiro, uma igreja que não tinha lugar onde se reunir. Como todo o povo estava sempre no templo, eles acabaram, assim, vamos dizer, arrumando uma maneira de se reunir no pátio do templo, mas não fazia parte do cenário normal essa realidade de estar no templo ali. E chama atenção também que a comunhão, olha que coisa interessante, acontecia de casa em casa. Eles estavam reunidos no partir do pão, não existia uma estrutura física preponderante. É muito valioso pensar nisso no momento em que nós estamos enfrentando. E a pergunta que se levanta é: qual era a base, a força, o fundamento mais definido dessa igreja apostólica, dessa igreja primitiva? Por isso, vale a pena, olhando para o texto bíblico, logo no começo, na hora de descrever esses cristãos, a gente presta atenção de que eles louvavam ao Senhor com alegria, que muitos que eram salvos se aproximavam, que eles tinham tudo em comum, eram despreendidos, mas você viu o verso 42? Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. E é aqui que nós temos que prestar atenção, porque palavra estudada é palavra aplicada. Por isso, vamos entender o que Deus nos diz através da sua revelação. Então, vamos lá. Você deve se lembrar de que o próprio Senhor Jesus e os apóstolos e a igreja primitiva, sempre quando estavam a fazer qualquer tipo de avaliação, consideração a respeito daquilo que envolve a nossa vida prática, muitas e muitas vezes nós lemos a frase como está escrito nos profetas, como está escrito nos Salmos, como disse Moisés, como bem falou Davi. Por isso a gente observa que o fundamento dessa igreja estava naquilo que claramente se definia como a palavra revelada de Deus. E por que que isso é tão importante e tão valioso? Porque quando a gente vai conduzir a nossa vida, nós não temos muita alternativa. Ou você conduz a vida pela sua cabeça, e aí você vai se basear no seu raciocínio, nas suas impressões pessoais, aquilo que os estudiosos gostam de chamar de subjetivismo, né? A pessoa imagina que a sua caminhada vai ser definida por aquilo que ele mesmo pauta. Ok, mas a pergunta é a seguinte: será que você está com essa bola toda mesmo? Será que você é tão especial assim que você pode achar que você se basta a si mesmo, né? É como aquela música popular, eu me amo, não posso mais viver sem mim. Você acha que essa não é um pouco de prepotência, de orgulho, o indivíduo falar, não estou nem aí para a opinião de ninguém,
eu não quero nem saber, eu sigo o que eu acho, o que eu penso, o que eu sinto. Eu acho que essa postura, ela é muito fora do mínimo de bom senso da realidade. Diante de tanta coisa do universo que está à nossa volta, a pessoa se fechar dentro de si mesma e dizer, olha, eu faço assim porque sim, eu sou desse jeito porque eu quero, ou porque eu gosto, ou porque eu me convenci a mim mesmo, sinceramente é complicado. É como aquela história que eu gosto de dizer do sujeito que era tão revoltado que mesmo morando sozinho resolveu fugir de casa. O negócio é muito complicado, né? Tudo bem, talvez você não vá se basear dessa maneira e você talvez dê um passo à frente. Olha, eu vou me basear naquilo que é, digamos assim, o consenso da sociedade. Tem gente que é assim, né? Se tem uma moda, ele é o primeiro a aderir. Se um negócio saiu lá, ele prefere pagar mais caro, mas a questão é todo mundo está usando, todo mundo está fazendo. Hoje em dia todo mundo pensa assim. Antigamente isso era errado, mas hoje é diferente. Será que esse negócio realmente funciona? Você já viu nas histórias mais malucas que a gente tem aí, né? Dos movimentos totalitários, abusivos do mundo, como as ditaduras assim terríveis de gente como Stalin, Hitler, que deixou milhares, milhões de mortos, né? E aí a pessoa diz o seguinte, quem estava lá na hora e aderiu, ele seguiu a cabeça de todo mundo. Alguém já disse para mim, eu acho que tem razão, que quem anda pela cabeça dos outros é piolho. Pois é, então preste atenção, porque esse negócio não vai dar certo. Nós não podemos definir a pauta da nossa vida simplesmente por um consenso externo a partir do comportamento geral da sociedade, porque muitas vezes esse consenso mostra-se equivocado, mostra-se enganoso, define-se de maneira absolutamente indevida. Portanto, se a gente não pode basear-se exclusivamente na nossa impressão primeira individual, e a gente não pode considerar o consenso social à nossa volta, porque você vai concordar comigo, tem vezes que até tem certas leis que são aprovadas que você diz, como é que pode um negócio desse? Pois é. Se esses elementos são inseguros, de onde vem então a nossa referência? Essa é a pergunta. A nossa referência tem que vir de um elemento externo, de um elemento que traga a diretriz e que esteja acima de nós e que tenha uma direção definida. E o que pode fazer isso? Uma autoridade, uma sabedoria, uma inspiração que vá além de nós. Com exceção de um grupo reduzido de pessoas que entrou numa relação de ruptura com o sagrado, essa referência que deve definir a nossa vida precisa ser uma referência máxima, ou seja, a referência divina. A referência que tem a ver com o Criador do universo, aquele que fez você e fez a mim, aquele que é o Senhor e sustentador desse magnífico universo que contém a constelação de Andrômeda, que fez a estrela Alfa Centauro, que tem o nosso sistema solar, todo o mundo micro definido nas estruturas atômicas que a ciência tenta estudar e entender. Pois é. E a pergunta é como é que a gente tem acesso a essa realidade de Deus. E a gente pode voltar a conversar sobre o assunto, dizendo, não, olha, tem pessoas que parece que sentem uma energia e tem uma ponte assim mais forte, que aí essas pessoas podem dar a diretriz para a gente. Qual que é o problema dessa ideia? É que essa ideia parece legal, mas quando a gente vê várias pessoas com energias diferentes, a gente leva um choque, né? Porque elas dão diretrizes absolutamente diferentes, em direção contraditória, e algumas dessas propostas, como a gente sabe, não faz tanto tempo aqui, lá na Guiana, teve gente que entrou numa caminhada mística assim e acabou convencendo todo mundo, em nome de Deus, a tirar a vida.
Outras pessoas dizem, não, a gente tem que confiar nas estruturas definidas da religião histórica que dizem para nós quais são os dogmas, as diretrizes que a gente tem que assinar embaixo e não pode perguntar. Mas será que esse é um caminho adequado? Nós sabemos das diversas grandes religiões do mundo, né? Nós temos pessoas que dizem, não, olha, eu sou judeu, eu sou muçulmano, eu sou protestante, eu sou católico, eu sou ortodoxo, eu sou hindu, eu sou budista e eu sou assim porque essa é a minha tradição e eu não quero nem conversar sobre o assunto. Pois é, o problema é que às vezes os detentores do poder da tradição podem definir certos desencaminhamentos da religião. E por isso a gente vê muitas pessoas com comportamento inadequado, tendo desdobramentos indevidos na sua vida e até mesmo aquilo que a gente conhece como fanatismo e extremismo religioso fundamentado em diretrizes de pessoas que falaram em nome da tradição. Se não são esses os melhores caminhos, o que devemos fazer? A proposta que envolve Jesus e os discípulos, olhando para o que eles faziam, essa igreja de Atos era olhar para as Escrituras. Olhar para a palavra de Deus. Por quê? Porque essa palavra de Deus, esse livro extraordinário, a nossa querida Bíblia, que tem toda aquela coletânea enorme dos livros do chamado Antigo Testamento, e todos os livros do Novo Testamento, com os evangelhos, os livros de Atos, as cartas de Paulo, as cartas gerais, o livro do Apocalipse, toda essa coletânea. Primeiro que ela é um consenso, o consenso maior de toda a tradição monoteísta. Não há nenhum livro que se compare à Bíblia. Segundo, é o livro mais lido, mais procurado na história humana. Até hoje, a Bíblia é o livro mais distribuído no mundo, entre pessoas de pouquíssimo conhecimento e gente de nível de pós-doutorado. Entre pessoas que vivem no interior da floresta, no deserto, nos grandes centros, nas grandes corporações e até mesmo nos lugares de pesquisa científica e na universidade de maior prestígio. Por isso é muito impressionante que essa coletânea de narrativas, de poesias, de textos sapienciais, de literatura profética, de literatura histórica, literatura que discute e argumenta, é tão diversificado, reunindo a experiência de tanta gente que foi tocada por Deus na história e toda essa experiência se cristalizou em literatura, ela teve um impacto na comunidade primeira, ela entrou na história da comunidade da fé e depois ela se torna um consenso dessa comunidade, tendo impacto em todo mundo que a leu. E, conforme a própria Escritura, essa situação única e especial foi definida pela ação poderosa do Espírito Santo que inspirou essas Escrituras e age no coração das pessoas que têm contato com elas. Então, veja quanta coisa é interessante. Mas talvez você está falando, não, mas eu já vi que tem um monte de problema na Bíblia. É verdade, tem uma série de dificuldades, mas quando você estuda um pouco mais, quando você escuta a explicação, quando você entende o que está acontecendo naquele contexto primeiro, quando você compreende o contexto da época e o significado daquilo, olha a visão assim, é como a neblina que desaparece depois do início da manhã e você consegue ver o caminho e o céu claro, porque a sabedoria bíblica, de fato, é extraordinária e impressiona. Por isso, se a gente quer ser uma comunidade dos discípulos de Jesus, uma igreja visível, em que as pessoas possam perceber que essa é a proposta que nós vemos aí da IBMetrô,
é necessário que a gente defina plenamente na nossa vida a Escritura como a nossa norma, a nossa diretriz de fé e de prática. E era assim que os discípulos faziam, é assim que a Igreja Apostólica fez, foi assim que eles se desenvolveram na sua caminhada de maneira muito particular, muito especial. E olhando para essa realidade, o que é que nós devemos fazer em relação à Bíblia, a palavra de Deus como diretriz? Primeiro, tem um negócio aqui muito legal que nem sempre a gente presta atenção. Você já reparou? Você já leu o comecinho da Bíblia? Uau! É um negócio assim de arrepiar. Porque a história lá é fascinante, a história da criação do mundo, do universo e do nosso planeta. A história é interessante porque ela é intrigante para os grandes sábios da religião, né? Aí os teólogos, os grandes professores da fé, os rabinos, os padres, pastores, todos eles se debruçam ali para entender o texto e cada hora você vê um enfoque interessante. Os cientistas do âmbito da cosmologia, da física, e tentam estabelecer as conexões entre aquilo que eles conhecem e aquele texto, e ao mesmo tempo é um texto que você pode contar para uma criança como história e a criança fica toda interessada. É muito impressionante isso. E quando você lê esse texto, ele diz o quê? Que toda a criação foi feita pela palavra de Deus. Olha que interessante. E disse Deus. E disse Deus. Isso quer dizer que essa palavra de Deus, ela é viva, ela é poderosa, ela cria vida, né? Tudo veio a existir por meio da sua palavra. E isso é muito valioso para nós, porque a comunicação pela palavra, ela tem um elemento assim tão especial, porque ao mesmo tempo em que ela define uma diretriz para nós, ela circunscreve um caminho que deixa claro por onde devemos caminhar, ela também é carregada de mistério, porque a palavra não se fecha na palavra, ela abre a nossa imaginação, ela define a nossa criatividade, ela produz motivação para o agir. Então é interessante porque Deus resolve criar o mundo e se revelar especialmente através da palavra. Por isso é tão interessante saber, porque quando a gente vive a nossa vida, vamos falar a verdade, não estamos passando um momento difícil, está tão difícil que eu vou até tomar um copo d'água aqui porque a coisa está complicada. A gente fica cheio de quê? De ansiedade. Fica querendo saber como é que vai ser isso, como é que vai ser aquilo. Esses dias eu estava aí pensando, puxa, como é que eu vou resolver tal problema? E agora? Ah, mas eu tinha previsto isso, eu tenho que mudar toda a minha agenda, eu não sei o que vai acontecer. E a gente, de fato, não sabe de nada. E diante dessa ansiedade, a gente se preocupa e a gente quer o quê? Ter tudo sob controle. Quer ter tudo na sua mão para você se sentir o senhor da realidade. E Deus diz para a gente, não é bem assim. Por isso é interessante que Deus, quando apresenta para nós a sua palavra e a si mesmo, ao mesmo tempo em que ele se revela, ele permanece também, muitas vezes, misterioso. O que a gente gostaria de fazer com Deus? Fazer um desenho dele, fazer uma cara dele, de preferência conforme o nosso desejo. Que tipo de rosto você prefere? Você já postou, né, no Insta aí uma foto do Deus do jeito que você queria? Cabelo penteado para que lado? Né? Com que tipo de perfil? Com que idade? A gente quer fazer um Deus à nossa imagem e semelhança. Você já não reparou um negócio desse? E muito interessante. E Deus disse o quê? Vocês não podem ver o meu rosto. Ninguém pode me ver e contemplar a minha glória e suportar essa revelação. Por isso vocês vão ter acesso ao meu nome. E Deus dá o seu nome, aliás, não o seu nome especial, que foi traduzido aí por Yahvé ou Yehová, que tem a ver com o sentido do eterno, né? Ele dá o seu nome e ele dá vários outros nomes para que a gente perceba a infinidade
finitude, a grandiosidade impressionante do Deus único, Criador e sustentador do universo. E a Bíblia diz que tudo devia ser feito através desse nome, por meio do nome. E não é sem razão que quando a gente chega no Novo Testamento e vamos ver a encarnação do Filho de Deus, o Senhor Jesus, a gente ouve dizer o quê? Que no princípio era o Verbo, no princípio era a palavra, e o Verbo se fez carne, essa palavra viva, ativa, esse Logos, esse Membra divino, ele se fez carne e ele habitou entre nós. Jesus é o Verbo de Deus. E tudo o que ele fez foi trazer a revelação plena da palavra divina. Por isso Jesus é o profeta por definição. É o profeta semelhante a Moisés, prometido em Deuteronômio, capítulo 18, e ele é, como diz o início de Hebreus, a palavra última. Nos últimos dias, Deus nos falou por meio do Filho. E sendo essa palavra, nós fazemos tudo em sintonia com essa palavra. Por isso nós fazemos as coisas em nome de Jesus, orando em nome de Jesus, abençoando em nome de Jesus. As pessoas eram batizadas em nome, ou seja, o nome faz referência à pessoa, fazemos tudo em sintonia com ele. Então veja quanta coisa rica e especial que nós temos aí, ao ponto do próprio livro de Atos falar, por exemplo, que as pessoas ali eram curadas por meio do nome, só usa a palavra nome. Até hoje, os judeus mais respeitosos, quando falam em Deus, eles dizem Hashem, que quer dizer o nome, só para a gente entender a grandiosidade disso. Quando a gente percebe tudo que está envolvido nessa coisa maravilhosa que tem a ver com a palavra divina, a gente vai ver que essa palavra, logo no início da Bíblia, ela se traduz em termos interessantes, né? Lembra dos 10 mandamentos? Literalmente são as 10 palavras. E o que a gente tem lá? Nós temos os termos que aparecem ali como decretos, leis, estatutos, normas, preceitos. Todas são palavras que trazem para a gente o que a gente chama de delimitação da nossa caminhada, da nossa maneira de entender. E aí, o que é que uma comunidade da palavra precisa fazer? Ela não pode escutar A, B ou C como referência. Ela não pode se basear na última novidade. Ah, surgiu um sujeito aí que ele diz que é profeta e ele falou agora que vai ser desse jeito. A gente não pode colocar isso como referência e prioridade de direção. Nós precisamos estudar a palavra divina, por isso preste atenção, palavra estudada e palavra aplicada. A palavra estudada, ela primeiro traz para nós princípios para a vida. Que esse é o problema. Muita gente faz um monte de bobagem na vida, comete uma série de desacertos e depois entra numa grande confusão. Por quê? Porque não entendeu os princípios de Deus para a vida. Por exemplo, quer ver uma coisa simples? Provérbios diz para a gente que a pessoa que responde aos outros com dureza e agressividade, ele é chamado de tolo. Né? A palavra branda, ela desvia o furor, o ódio, né? E a palavra dura, ela causa ira. Então tem gente que não sabe nem conversar, ele já chega chutando, né? Ele quer bater de frente. Quer dizer, uma coisa simples como conversar com os outros, a pessoa não presta atenção ao princípio de Deus. E se ele não presta atenção, na hora de fazer amizade vai complicar, na hora dele tentar fazer algum negócio lá no seu trabalho vai dar errado, na hora de desenvolver a vida acadêmica dele, se ele sai chutando todo mundo, só vai dar problema, né? É tão bonito, Provérbios diz assim, como maçã de ouro colocado numa bandeja de prata. Olha que figura bonita, né? Assim a palavra sábia dita no tempo certo.
palavra falada no momento adequado. Porque tem gente que é sem noção, o cara está no funeral, ele vai contar piada, né? Ele não percebe, a pessoa está fora de lugar. Então, o que acontece? A Bíblia tem para nós princípios e diretrizes. De que tipo? Princípios doutrinários e teológicos. Ah, mas eu não sou muito chegado em teologia. Para com isso e vai estudar. Deixa, para cima de mim não adianta querer enrolar. Todo mundo tem teologia e doutrina na cabeça e não é tão complicado. Não é para você ser um professor que fala difícil, mas você precisa ter referências. Não pode achar que qualquer ideia está certo porque sim. Não, tem coisa que não dá. Tem coisa que está equivocada. O cara que acha que o bambu é uma divindade, ele está com a cabeça fora do lugar, né? Então, a gente precisa conhecer as doutrinas, os ensinamentos, a base, o estudo. Veja que aqui, eles estavam na igreja primitiva se dedicando ao ensino dos apóstolos. E parte desse ensino envolve, sim, a doutrina, a teologia, aquilo que a gente precisa saber sobre Deus e a sua proposta para a nossa vida. Mas não só de questões teológicas e doutrinárias a gente vive na prática. A gente precisa ver, como a gente mencionou, esses princípios de vida prático que ajudam a gente a conversar melhor em casa, a saber perdoar os outros, a ter um relacionamento adequado, a não entrar num caminho errado na vida sexual, na vida financeira, na vida relacional, em várias áreas. Você sabe, existem princípios que Deus diz, olha, o sujeito que é prudente, ele evita entrar numa situação complicada. Ele adquire na linguagem de provérbios sabedoria. E olha, a Bíblia tem tanta dica legal para a gente sobre isso, e não é papo de religião. É um negócio prático mesmo, que ajuda a gente a lidar com todo o nível de relacionamento que a gente tem, não só com o próximo, mas também com o próprio Deus. Porque ninguém vive de religião, a pessoa vive de relacionamento real. Então, se você vive cheio de culpa, se você está down o tempo todo, se você vive cheio de medo, se você não consegue expressar a fé, se você de vez em quando dá umas enlouquecidas assim, precisa calibrar o coração no seu relacionamento com Deus para ter uma espiritualidade saudável. E preste atenção, não tem espiritualidade saudável desfocada da palavra de Deus. Não tem jeito. Uma vez que a gente entende isso, o que a gente precisa fazer? Tem um compromisso. Olha, todo mundo aqui precisa pensar nisso hoje. Eu preciso ler a Bíblia. Puxa, tem gente que tem 200 anos de crente. Puxa vida, o cara, entendeu? Ele lutou contra o Nabucodonosor na invasão de Jerusalém. E até hoje, ele não leu, mas nem o Novo Testamento. E fica aí só na conversa fiada. Não, que isso? Leia a Bíblia, aproveite até, talvez você está com um pouquinho mais de tempo agora, né? E faça a sua leitura para pelo menos ler a Bíblia toda. Dá para você fazer isso, por exemplo, durante um ano, uma leitura programada, equilibrada, vale muito a pena. Além de ler, e olha, você tem hoje tanto estudo bom, tanta coisa que ajuda você a entender. Eu sei que não é fácil, porque às vezes você lê um negócio não dá para entender, mas o pessoal já tem a explicação baseada nas pesquisas sérias que ajudam a gente a entender do que é que o texto está falando. Então você precisa também estudar a Bíblia para entender a palavra de Deus. Olha, eu já vi tanta gente passando vergonha por aí, porque o sujeito chega e fala, ô Sayão, me ajuda aí, cara. O cara lá que trabalha comigo fez uma pergunta, você sabe que eu nunca pensei nisso? E aí o cara fica no desespero, porque ele está querendo compartilhar, né, sobre o Evangelho, a palavra de Deus, aí o sujeito pergunta um negócio lá e o cara, e agora, né? O que eu vou responder? Então você precisa, para você, para a sua família e também para o seu testemunho, ter uma base boa na palavra de Deus. E que mais? Essa palavra estudada se traduz em palavra praticada. Talvez a gente nunca prestou atenção, mas você viu o livro de Atos? Viu aí o texto que a gente leu?
a gente vai ver como é que era a vida dessa igreja primitiva. E ele, aqui o texto, o nosso querido historiador Lucas, assim, extraordinário, ele pontua para a gente direitinho tudo que a igreja primitiva estava fazendo. Mas você viu qual que é a primeira coisa listada? Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Se tem o ensino correto e equilibrado na Bíblia, aí a gente tem um desdobramento que envolve as outras coisas. Qual que é o problema de muita gente hoje? É um ensino desequilibrado. Tem gente, por exemplo, que só pensa em escatologia. Qualquer coisa que fala é o fim do mundo. Ah, se ele descobre aí que vai cancelar a corrida de Fórmula 1. Ah, já sei, é o anticristo que está cancelando, porque só pode ser, isso aí não tem explicação, né? A pessoa, tudo que acontece, ele já vive no fim do mundo, que a cabeça dele não estuda a Bíblia, só pensa nisso. Tem outros que dizem, não, olha, o negócio é que hoje está tudo errado, a gente tem que voltar para o passado, para a raiz. Eu vou fazer um altar aqui na minha comunidade, vamos fazer sacrifício. O churrasco até que pode ser uma boa ideia, mas esse negócio de muita gente aí, sem ler a Bíblia toda, sem entender o Novo Testamento, às vezes a pessoa vai voltar-se para uma coisa completamente equivocada. Outras pessoas perdem o caminho na direção de um misticismo indevido, né? Imagina só, a pessoa, eu já ouvi falar aí de gente até vendendo areia ungida, né? Pimenta ungida para crentes assim mais afogueados e que gostam de um tempero mais forte. Quer dizer, por que esse desequilíbrio? Por que pessoas enfatizando demais uma coisa em detrimento de outra por falta de um conhecimento adequado da palavra de Deus? Quando a gente está em sintonia com o Senhor e quando a gente presta atenção à sua palavra, olhando bem para a vida de Jesus e para os apóstolos, olha que coisa bonita a gente vê. Esse povo da palavra é o povo da comunhão, porque a palavra não vai me levar para o isolamento de comunhão com o outro. A palavra não vai me levar para uma atitude de eu sou melhor, não quero chegar perto desse indivíduo. Eles estavam juntos em quê? Em comunhão, partir do pão, em orações, porque isso é trazido pelo ensino equilibrado da palavra. Então você preste atenção, toda vez que você vê alguém extremista, exagerado, dizendo que a gente precisa só dessa coisa aqui e o resto está fora do lugar, a gente descobre que aí não tem palavra estudada para ter palavra aplicada. Como é que era a espiritualidade desse povo? Bonita demais. Olha, eles estavam cheios de temor. Sabe aquele respeito profundo por Deus, aquela coisa bonita assim que produz uma espiritualidade, né? E olha, os milagres, o poder de Deus se manifestava. Eu tenho visto na minha vida, eu não sou uma pessoa muito mística que está achando que as coisas vão acontecer de maneira sobrenatural, mas olha, de vez em quando eu caio o queixo, porque eu vejo Deus curando pessoas, eu vejo Deus agindo poderosamente em situações que humanamente não tinha esperança nenhuma. E isso acontecia nessa comunidade. A palavra mexe com a gente, ela põe o quê? A gente no lugar. O que essas pessoas faziam? Elas tinham desprendimento. Por quê? Porque a palavra leva a gente para duas direções. Para amar Deus e amar o próximo. Consequentemente, olha o que eu acho legal aqui, que ninguém estava exigindo nada. Mas esse pessoal da palavra, do ensino dos apóstolos, o que eles fizeram? Eles venderam os seus bens e começaram a ajudar as pessoas em necessidade. Eu não sou ninguém que fala, pessoal, olha que absurdo, que vergonha, por outra necessidade, vocês não vão ajudar, não? Se não for ajudar, eu vou chamar a maldição de Deus sobre a sua vida. Não tinha nada disso. Eles fizeram na espontaneidade e davam a cada um conforme a necessidade. E eles então estavam sempre reunidos, participando do pão juntos, e a coisa muito especial, eles comiam juntos, viviam nessa
harmonia com alegria e sinceridade de coração. Olha que coisa, a palavra de Deus, ela põe a gente em xeque. Ela questiona os nossos problemas, ela é um espelho, ela revela para a gente as nossas pisadas de bola. Por isso que, às vezes eu leio um versículo e eu quero pular, não quero sair fora. Eu falo, não, isso aqui, não, deixa eu ler o outro, né? Isso aqui, deixa eu ler o Salmo 23, né? Porque esse aqui está dizendo que eu tenho que mudar isso, que a minha vida não está legal aqui nesse aspecto. Então a gente é realinhado pela palavra de Deus. Ela muda a gente, ela atinge. Ela tem um poder de consolar a nossa instabilidade interna. Ela tem uma capacidade que é quase como uma vitamina, assim, um remédio que você toma e daqui a pouco você se sente diferente. Quando a palavra trabalha isso, tem essa coisa bonita, né? Que é muito interessante. Eu estranho gente que diz que estuda a palavra e vai ficando com cara de quem está chupando limão o tempo todo. E o cara é estranho, a pessoa só bate nos outros. Não, alguma coisa não está legal. Porque essa comunidade da palavra, as pessoas tinham alegria e sinceridade, e eles eram gente simples, de boa, né? E como sempre louvando a Deus, e aí que a coisa é mais bonita. E aí que você vai ver o desafio para mim, para nós, para a IBMetrô, que é, olha lá, contar com a simpatia do povo. Tem um pessoal que diz, porque se a gente serve a Deus e fala da palavra, sempre as pessoas vão bater de frente, vão entrar em desacordo com a gente. Será que é verdade? Às vezes, o indivíduo que se diz cristão é carne de pescoço. Como eu gosto de dizer, ele é um chato. Não tem o xiita muçulmano, tem o crente chato, que ele só causa, só arruma confusão. E, portanto, ele faz errado e depois atribui a Deus. Essa comunidade viva, e viva por quê? Porque tinha fundamento na palavra, bebia da revelação de Deus, se fundamentava naquilo que existia no Antigo Testamento, que era a base de tudo que se cumpriu no Novo. Se baseava naquilo que eram os ensinos de Jesus e dos apóstolos. Essa comunidade feliz deixava o povo assim olhando, falando, uau, o que esse pessoal descobriu? Eu nunca me esqueço de uma oportunidade que eu tive na vida de conversar com uma pessoa num voo internacional que nem sabia que eu era religioso. A gente começou a conversar e aí eu fui falando, não, eu gosto de ler umas coisas antigas, e eu fui falando num tom totalmente não religioso. Eu falei, pois é, eu consegui parte da Bíblia aqui, na parte da Bíblia no texto original, e aí o que conta? Eu comecei a contar a história do amor de Deus, a pessoa falou, nossa, que legal, o senhor pode repetir para eu anotar? Quer dizer, a pessoa nem sabia se eu pertencia a qualquer grupo religioso, ela também não se identificou, ela ficou fascinada pela história que nós encontramos na Palavra de Deus. Por isso, meus queridos, Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe o seu coração. E aqui, juntamente com toda a IBMetrô e todo mundo que está nos acompanhando, vamos fazer aí uma decisão de conectar nossa mente, nosso coração, a nossa vida com a palavra de Deus. A palavra salva, a palavra cura, a palavra dá vida, a palavra traz felicidade, bênção, alegria, palavra estudada, palavra aplicada. Deus abençoe a nossa vida, Deus abençoe o nosso coração.